comum quando a gente está realizando alguma coisa nova, quando a gente está fazendo algo na nossa vida que emocionalmente a gente não aceita aquilo de forma inconsciente, não aceita que a gente merece viver aquilo, que a gente, enfim, tem permissão interior para viver aquilo, que a gente começa a se sabotar sem perceber. Isso é muito comum, isso acontece bastante. Então, um dos sinais que a gente está se sabotando é uma coisa quando você gosta de algo que você está fazendo, mas mesmo assim você começa a se sentir muito cansado, você fala que não tem tempo para aquilo, na hora de fazer você fala que vai dormir, você arruma outra coisa para fazer, ou então você fica arrumando desculpas para si mesmo para não fazer aquilo. Isso é um grande sinal. Claro que podem ter outros inúmeros fatores que influenciam isso, mas não significa que todo mundo que tenha esse tipo de comportamento seja única e exclusivamente pela autossabotagem, mas a autossabotagem ela também funciona assim. E eu queria trazer aqui para vocês uma experiência minha de como que eu fiz para vencer tantas autossabotagens na minha vida, porque eu acabei entrando num universo totalmente novo, várias experiências profissionais, na minha vida, tudo mudou na minha vida, e o medo vinha, a insegurança vinha, a vontade de me sabotar vinha. E como que eu fiz para lidar com isso? Primeiro, eu reconhecia que eu estava me sabotando, eu reconhecia que aquilo estava sendo um padrão de comportamento meu, que eu não estava me dando permissão para avançar naquilo que eu estava construindo na minha vida. Então, às vezes, eu era convidada para dar uma palestra, isso aconteceu, é um fato real, e na hora da palestra me deu um sono que eu nunca sentia sono naquele horário, e nesse dia especificamente por conta dessa palestra que poderia me dar uma visibilidade, eu, enfim, me senti dessa forma, mas eu ultrapassei essa barreira. Eu falei, não, eu vou fazer isso sim, eu não vou sabotar, eu vou lá e vou fazer o que eu tenho para fazer. Uma outra situação, quando eu fazia a pós-graduação em neurociência, eu sabia que no fundo aquele poderia me levar para algo mais. E eu começava a ficar com preguiça de assistir às aulas, de estudar o material, de fazer o que eu tinha para fazer. E eu negociei comigo mesma. Eu entendi que eu estava me sabotando, porque era algo que eu estava trabalhando internamente para me dar permissão para viver essas coisas. E eu fiz uma negociação comigo. Então eu tinha que ir na pós, eu tinha que estudar alguns conteúdos, eu tinha que fazer prova, eu tinha que enviar o meu projeto final e eu precisava de tempo, eu tinha um prazo para fazer isso e eu precisava de tempo na minha rotina, no meu dia a dia para fazer, porque senão eu ia acabar perdendo o dinheiro que eu investi e não ia terminar para ter o meu certificado e a conclusão da minha especialização. O que eu fiz? Eu vou separar meia hora por dia para investir nisso daqui, só meia hora. E assim até eu concluir, até eu conseguir concluir. E nesse caminho eu fui fazendo a meia hora por dia e eu consegui concluir a especialização e ultrapassar a barreira da autossabotagem que eu mesma estava fazendo comigo naquele momento. Isso aqui são dois exemplos que eu vivi. Mas a autossabotagem ela pode acontecer de inúmeras formas, a gente tem que ficar atento para perceber esse comportamento que a gente tem e essas estratégias de você lidar com isso, lidar com essa preguiça, com essa coisa de deixar para depois, perceber, se perguntar mesmo, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou enrolando tanto para fazer isso daqui se outras coisas eu faço com tanta facilidade e não tem problema para fazer? E aí você vai negociando com você mesmo e você vai, aos poucos, dentro da sua rotina, e você assim consegue realizar aquilo que você deseja realizar e ultrapassar essas barreiras emocionais que todos nós temos, principalmente quando é algo novo, é algo desconhecido, é algo que a gente nunca fez na vida, é algo que pode, de repente, nos levar para uma situação de vida, para um patamar que talvez a gente não esteja habituado com ele, não esteja acostumado com ele, inconscientemente a gente acaba nos sabotando e nos auto-sabotando, e isso pode impedir que a gente viva uma coisa muito boa. Então, você sabendo lidar com o aspecto emocional que vem com isso e tendo essa autopercepção e essa autoconsciência e reorganizando a sua rotina de modo que você consiga realizar aquilo no tempo que for possível para você. No meu caso foi meia hora por dia, no seu caso pode ser 10 minutos, uma hora, depende da realidade de cada pessoa. Você se encaixa aí no seu perfil, mas faça isso que funciona. E aí você se sente muito feliz, porque eu dei a palestra, eu finalizei a minha especialização em neurociência do desenvolvimento e a minha vida
se abriu para um campo de possibilidades, para possibilidades e oportunidades muito maiores com isso do que eu mesma estava imaginando. Então, o meu medo, na verdade, era justamente esse, essa abertura de oportunidades, esse crescimento, e eu mesma estava sabotando o meu crescimento. Olha que interessante. Infelizmente, a gente faz isso com a gente de forma inconsciente, mas quando a gente toma consciência, a gente consegue negociar, fazer uma negociação com a gente mesmo para a gente continuar caminhando em direção ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento e à realização daqueles projetos e daqueles sonhos que a gente tanto deseja realizar na vida, mas não vai porque, enfim, existem inúmeros motivos, inúmeras questões que nos paralisam nesse caminho. Um beijo e até mais.